Tenemos tiempo para... Hemos concluido ya la intervención de todos los ponentes de esta mesa segunda. Tenemos tiempo para un coloquio, para un debate. Han sido 8 ponencias, que es difícil de sintetizar, pero sí que ha habido temas comunes. El profesor Ruiz Miguel pues se ha centrado pues en su intervención, ha girado sobre los mismos temas o parecidos que Juan Gálvez o Magdalena Matusiak sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Particularmente a mí me asombra, pues cada vez parece que los estados nacionales buscamos el respaldo o el calor de las instituciones europeas cuando tenemos problemas en nuestros estados con la defensa y garantía de los derechos fundamentales, lo que yo considero que es un elemento de preocupación. Sus ponencias han girado en cierta manera sobre este activismo del Poder Judicial, pues no voy a decir invadiendo, pero sí interviniendo en ámbitos que hasta hace 20 años se pensaban impensables, se pensaba que eran ámbitos de la exclusiva soberanía de los Estados miembros. Mi compañera Dulce pues ha tratado un tema relacionado con su ámbito de especialidad. A mí me ha interesado particularmente cuando se ha referido a la garantía de la indemnidad como derecho autónomo, que es un concepto que a mí me parece particularmente interesante, ¿no? Porque para eso tendríamos que definir, no digo que no lo sea, ni mucho menos, pero tendríamos que partir de una definición que es un derecho autónomo, ¿no? A mí me cuesta, siguiendo su intervención, pues ella lo ha conectado con el artículo 24. Entonces, si es un derecho autónomo o es una manifestación del artículo 24. Luego, la profesora italiana, Laura Alessandra Nocera, que ha sido una ventana al derecho, nos ha abierto una ventana al derecho comparado. Pues a mí también me parece, cuando, bueno, en la Universidad de Cádiz tenemos, y en el área de Derecho Constitucional tenemos especial vinculación con la Universidad de Bolonia, con el profesor Lucho Pegoraro y con su escuela, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me pregunto, el derecho comparado es fundamental, yo no tengo ninguna duda de eso. Es más, nuestro grupo de investigación en Cádiz es precisamente sobre el derecho constitucional, la comparación en derecho constitucional. Pero siempre me pregunto cuál es el valor, y no quiero ponerlo en duda, pero es una pregunta que me hago, ¿cuál es el valor que pueda tener ciertos ordenamientos, ¿no?, para comparar, ¿no? Uganda, Ghana, los países musulmanes, ¿qué aportan como valor? Yo no digo que no lo tengan, pero que es una pregunta para mí recurrente. La intervención de la compañera Leonor Estevez a mí me ha interesado muchísimo porque pienso, es preocupante, como yo creo que ese ha sido el sentido de su intervención, ¿no?, la utilización de los algoritmos en la toma de decisiones en el ámbito de la administración de justicia, que el procesamiento de datos va a tener un lugar especial. A mí no me preocupa, es más, creo que es un elemento, es una ventaja de las nuevas tecnologías. La cuestión es hasta dónde va a llegar este tratamiento. Si va a haber algún momento que yo pienso que el Reglamento General de la Unión Europea, no sé si estoy hablando muy deprisa, quizás estoy... No sé si el Reglamento de la Unión Europea creo que impide la toma de decisiones automatizadas cuando éstas tienen efectos jurídicos directos. Pero esto acaba de empezar, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Entonces su intervención también me ha interesado muchísimo. La intervención de Raquel Cardoso también ha sido muy densa, mucho contenido, entonces pues es de agradecer esta síntesis que ha realizado.
A mí hay un tema que me preocupa cuando hablamos de la identidad constitucional, de la identidad constitucional europea o la identidad constitucional de cada uno de los estados, ¿no? Y el punto que a mí me preocupa tiene relación con, no sé si en Portugal utilizáis el mismo concepto, que es el concepto de democracia militante, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestras constituciones permiten reformas que puedan poner en peligro los avances en el sentido de libertad, de justicia, de solidaridad que hemos alcanzado? En Alemania, en Francia, hay lo que los españoles llamamos cláusulas pétreas, cláusulas de intangibilidad. Esto es inmodificable. La Constitución española, en principio, formalmente no tiene ninguna cláusula pétrea. Pero yo me pregunto si sería posible, si sería constitucionalmente admisible una reforma que fuera en contra, aprovechando esos populismos a los que ha hecho referencia el profesor Revenga. Y bueno, y ahora mismo pues se me viene a la cabeza el ejemplo mexicano también, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestras constituciones lo permiten todo? O si debemos preservar, aunque sea una ley no escrita, esa identidad constitucional. Y bueno, y la intervención del profesor Miguel Revenga no la voy a elogiar demasiado porque me van a tildar de falta de objetividad. Pero bueno, me ha recordado mucho, Miguel, pues al último libro de Zagrebelsky, ¿no? Cuando has hablado de la elección de los magistrados, de los jueces constitucionales, ¿no? Y lo que yo me pregunto es si los constitucionalistas tenemos algún tipo de compromiso que debemos ejercer. ¿Cuál es nuestra función? Los constitucionalistas que pertenecemos a la academia, ¿tenemos alguna responsabilidad? ¿Debemos alzar la voz? Porque seguro que a todos nos pasa, ¿no? Yo tengo amigos que no son juristas y bueno, que demandan ante este estado de confusión que parece que estamos viviendo, un poco de luz, ¿no? Y nos preguntan, bueno, ¿y vosotros los constitucionalistas qué pensáis? Bueno, pues para mí todas las intervenciones han sido súper interesantes y abrimos el debate o el turno de preguntas o de reflexión, lo que queráis. A los que están presentes y a los que nos puedan estar escuchando de forma telemática. Y sobre todo para los amigos, colegas que han tratado el problema de la defensa del Estado de Derecho en la Unión Europea. Claro, yo creo que todos nos vemos, cuando tratamos estos temas, Juanma, que acabas de evocar, de la defensa del Estado de Derecho, pues acabamos sobredimensionando el papel de los jueces europeos, a veces nacionales, como el último bastión para evitar la destrucción del Estado de Derecho. Claro, no es casual que el populismo, su primera tarea sea siempre ocupar el Poder Judicial, neutralizarlo por ese potencial que tiene. Esto hace que se abran también dudas sobre la vertiente, digamos, democrática del constitucionalismo, es decir, sobre el hilo que conduce la soberanía popular con la adopción de decisiones responsables. Porque nos vemos atrapados en un dilema. Si confiamos la salvaguarda de la Constitución en las manos, si la depositamos en las manos de unos pocos jueces, pues parece que estamos renunciando a autoafirmarnos como una sociedad organizada, con capacidad para discutir, para debatir, para tomar decisiones. Concretamente en el ámbito europeo, a mí me parece muy descorazonador ver que el artículo 7 del Tratado de la Unión pues no ha tenido una eficacia real, ¿no? Porque al exigir es un mecanismo verdaderamente barroco, pero en último extremo creo que exige la unanimidad para poder llegar a la expulsión de alguno de los estados que se levanten, ¿no? Que se alcen contra los valores del artículo 2.
Y mucho me temo que en los últimos años pues hemos tenido desafíos potentes, ¿no?, a esa lógica subyacente, ¿no?, de los valores de los derechos y del Estado de Derecho, no solo en Polonia, Hungría, Rumanía. Entonces mi pregunta sería, sobre todo, en fin, es una reflexión, casi no es una pregunta, ¿no sería mejor una reforma, emprender el camino de una reforma del artículo 7 del tratado para poder dar efectividad a esa idea de democracia militante, pero con capacidad para ser efectiva? Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, un comentario más? Eu também gostaria de dizer alguma coisa. Em primeiro lugar, queria felicitar os 8 oradores pela qualidade das suas intervenções e pelo nível científico que elas têm e pelas reflexões que nos obrigam a ter em várias áreas. Começamos então pela parte relativa à relação entre o artigo 2º do Tratado da União Europeia, os valores, mas sobretudo o que é interessante é que no conjunto desses valores aquele que tem prevalecido para a utilização pelo Tribunal de Justiça é o Estado de Direito. E daí que tenhamos aqui feito essa incidência, e muitos dos oradores referiram, aliás, algum deles perguntou se o artigo 7º do tratado é suficiente. Eu diria que o artigo 7º é inoperante. Neste momento, julgo que o artigo 7º está em aplicação apenas em relação ao Estado, mas ainda não houve decisões. E, portanto, não houve nunca nenhuma decisão relativamente à aplicação. Portanto, é um mecanismo sancionatório que tem na sua organização dificuldades de decisão, sobretudo por parte do Conselho, e daí que estejamos numa situação em que, de facto, o Tribunal de Justiça tenha acabado por recorrer a atos de direito secundário para refletir a violação do Estado de Direito. E, no fim, o Tribunal de Justiça acaba por, até se formos ao site do Tribunal de Justiça da União Europeia, verificamos que o Tribunal de Justiça considera de grande valor as suas decisões judiciais em matéria de violação do Estado de Direito, dizendo que, de facto, o Tribunal de Justiça fez algo que as outras instituições não foram capazes de fazer. E aqui estamos a falar de Estado de Direito e de saber exatamente se o Tribunal de Justiça, como disse o Rui, é de facto uma instituição da União que se caracteriza por um ativismo em comparação com a inércia ou com a inatividade de outras, ou com a impossibilidade de decisão de outras, como o Conselho da União, por hipótese. Essa questão, portanto, que foi levantada, eu acho que devemos continuar a refletir. Não estou a pensar que haja uma alteração aos tratados. Acho difícil que haja uma alteração aos tratados. Agora fala-se de alteração aos tratados por causa dos critérios relativos ao aumento das despesas em matéria de defesa. E por causa da cimeira da NATO que terminou. Não penso que vá haver alterações aos tratados. O que vai haver é flexibilização nos procedimentos dos tratados, porque, bem entendido, tenho alguma dificuldade em pensar que o aprofundamento, o 8º aprofundamento, os novos Estados que entrarão a partir dos anos 30, ou coisa que o valha, dificilmente essa revisão, essa implicação, essa alteração, portanto, esse alargamento, implicará a revisão dos tratados. Agora, se vamos alterar aqui o artigo 2º, ou se vamos alterar mecanismos sancionatórios, tenho muita dificuldade. Portanto, toda a jurisprudência que os colegas referiram hoje sobre o Tribunal de Justiça é de um enorme valor e coloca a questão da tensão entre a Constituição, ou os tratados, se quiserem, para não falar em Constituição Europeia, entre os tratados e as Constituições nacionais, que é uma tensão que se coloca em períodos de crise. Veja-se o caso do Tribunal Constitucional Alemão recentemente, por causa de decisões que o Tribunal Constitucional Alemão não aceitou relativamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia. E, portanto, como dizia o professor Dias de Velasco, eu vou citar um professor de Direito da União Europeia, como dizia o professor Dias de Velasco, não há nada mais difícil do que a relação de possível conflitualidade entre os tratados e as Constituições nacionais. E, portanto, o que o professor Dias de Velasco dizia era, o que era bom era que se evitasse, que houvesse essas tensões.
e que os tribunais constitucionais nacionais não fossem colocados perante situações de grande dificuldade. Quer saber, aplicamos o tratado ou aplicamos a nossa Constituição, aquilo que os professores muito bem referiram sobre a tensão entre soberania e tivemos também uma intervenção sobre o espaço de liberdade, segurança e justiça. Eu acho que essa matéria do espaço de liberdade, segurança e justiça é uma matéria claramente da soberania dos Estados. A sua professora concordará comigo. Cooperação judiciária em matéria penal. Como é que é possível que nós já tenhamos conseguido chegar a este ponto? Há 10 anos atrás, ou há 20, se calhar não chegaríamos. Quando estávamos a discutir o Tratado de Amsterdão, não chegaríamos lá. Portanto, de facto, a União Europeia tem evoluído num sentido, na minha opinião, isto é uma opinião, num sentido único. Não existe nada de parecido na história. Nunca ninguém conseguiu chegar a este ponto de comunhão, vou usar um termo que não é jurídico, de comunhão jurídica. Apesar de sabermos que nossas culturas jurídicas, os nossos sistemas jurídicos são diferentes. Agora, estamos a falar aqui nesta mesa de independência do poder judicial. O Sr. Professor colocou o problema da nomeação dos juízes dos tribunais constitucionais. Será que os nossos tribunais constitucionais são independentes? São. Eles são eleitos pelos parlamentos, sejam unicamerais ou bicamarais. São eleitos pelas maiorias parlamentares. Então os juízes quererão, com certeza, tomar decisões que sejam próximas das normas que foram adotadas pelas maiorias que os elegeram. Não será assim? Portanto, esta questão que temos vindo a discutir em Portugal há muitos anos e que se discute em relação à composição dos tribunais nacionais, discute-se hoje, por exemplo, na Alemanha, o problema da independência do poder judicial em matéria penal. Como é que podemos aceitar que haja Estados-membros da União Europeia cujo Ministério Público, cujo Procurador-Geral da República, cujo promotor de justiça não é independente do governo? Não é independente do governo. Portanto, quem manda na ação penal, então é o governo. Não é a magistratura judicial. Por outro lado, como referiu o Sr. Professor, efetivamente também temos o problema dos populismos e das migrações. Ontem foi-nos dito, Sra. Professora Leonor, foi-nos dito que nos tribunais administrativos portugueses, não há tribunais administrativos em Espanha, mas há em Portugal, estão pendentes, eu termino já, são pendentes neste momento 54 mil processos de recurso de decisões de expulsão de imigrantes. 54 mil processos, com a tendência para subirem para cerca de 120 mil. Só há 6 juízes para os 54 mil processos. E eu pergunto, isto é tutela jurisdicional efetiva? Será que os imigrantes expulsos, que têm que ser expulsos de Portugal, têm direito, portanto, nós, no fundo, hoje, e julgo que temos caminhado no sentido do progresso, do respeito dos direitos das pessoas, temos este problema, como foi dito, do populismo. Só para terminar, já estão aqui a chamar-me a atenção, peço desculpa. Cláusulas pétreas temos na Constituição Portuguesa. Temos um enorme conjunto de cláusulas pétreas, imensas. Desde o regime republicano, não podemos ter monarquia, a nossa Constituição não permite, até ao Estado Democrático. Temos imensas normas que não podem ser modificadas. Mas existiu uma teoria de um constitucionalista alemão que diz: não se pode alterar as matérias que a Constituição não permite que sejam alteradas, mas podemos utilizar aquilo que se chama a técnica da dupla revisão. Numa revisão constitucional alteramos o artigo e depois na revisão constitucional seguinte já não existe cláusula pétrea, vamos alterar a matéria. Portanto, há sempre formas de conseguirmos, enfim, contornar normas jurídicas. Peço desculpa ter demorado tanto tempo, era só para agradecer as intervenções e felicitar os oradores. Bueno, ¿alguien quiere? Bueno, pues
coisa, mas se não se é para fechar, fechamos. Como entenda. No, tenemos que terminar ya. Entonces, pues muchas gracias a todos los ponentes.